Olá, meu nome é Márcio. Estou aqui para fazer um vídeo de fala espontânea que faz parte do meu tratamento de gagueira. E hoje, para esse vídeo, eu escolhi fazer um breve comentário sobre um livro do Caio Fábio chamado Sem Barganhas com Deus. Este livro. Eu não vou ler o trecho do livro que eu vou comentar para que o vídeo não fique muito longo. Ok? Então eu vou direto ao ponto. Neste trecho que eu vou comentar, o autor fala sobre o nosso relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento movido pela liberdade e não pelo medo. Se você foi salvo pela graça de Deus e hoje você é um filho de Deus, a Bíblia nos orienta que devemos buscá-lo em liberdade de espírito e não com medo, porque tudo que fazemos com medo, ainda que seja bom, mas se fazemos com medo de um castigo vindouro, com medo de uma perda, de um prejuízo espiritual, ou até material, como muitos usam, para manipular as pessoas, aquilo se torna um mal e não um bem. Então, o autor fala que se Deus desejássemos que o adorássemos sem liberdade, ele teria nos colocado no jardim do Éden sem uma árvore do bem e do mal, uma árvore que nos levou à perdição, e sem a consciência de escolher entre obedecer ou desobedecer a Deus. Em outras palavras, nós seríamos como robôs adorando a um Deus sem ter consciência de fazer de outra forma, sem liberdade, sem livre arbítrio. Mas não foi isso que Deus fez. Ele nos colocou no jardim do Éden, no início da humanidade, e deu ao homem o direito de escolha. E lá no jardim do Éden havia duas árvores importantíssimas para essa história. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante observar que Adão, antes de provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia o mal. Ele era puro como uma criança, ainda que havia o livre-arbítrio de escolher. Então Deus poderia ter nos mantido naquele estado de pureza, sem colocar aquela árvore ali do bem e do mal, então não haveria possibilidade de queda. Mas não foi isso que Deus fez. E teve um propósito nisso. O grande problema de Adão não foi ter necessariamente consumido da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal.
ainda que isso foi uma desobediência a Deus, mas foi tê-lo consumido sem a graça de Deus. Porque se formos pensar bem, a graça de Deus veio para poder corrigir esse grande erro humano de ter consumido dessa árvore, e junto com o consumo dessa árvore veio a morte, veio o pecado, veio tantos males para a humanidade, né? Mas a graça de Deus se sobrepôs a todo esse mal, porque como diz lá no livro de Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ter consumido desse fruto sem a graça de Deus é que provocou toda uma perdição a toda a humanidade. Da mesma maneira, tem a árvore da vida. Tem a árvore da vida, que provavelmente seria o próximo passo que o ser humano faria, era provar da árvore da vida, que também estava ali no jardim do Éden. Mas Deus, para impedir um mal ainda maior, expulsou o homem do jardim do Éden e colocou querubins protegendo a árvore da vida para que ninguém se aproximasse dela. A árvore da vida representa a vida eterna e metaforicamente uma vida em comunhão eterna com Deus, uma vida plena diante de Deus. E ainda metaforicamente tem gente tentando usufruir dessa árvore da vida sem a graça de Deus, através da religião, do engano da religião. E acabam se ferindo, se dando muito mal espiritualmente, e o pior, provocando mal aos outros que estão o seguindo naquilo. Então, resumindo, o único relacionamento com Deus que é sadio é aquele que é feito em liberdade de escolha. Mas não podemos confundir liberdade com libertinagem. Temos liberdade de escolha, mas toda escolha tem consequências. Então é necessário ter uma liberdade responsável. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Ok? Eu vou terminar o vídeo aqui, porque senão eu não vou conseguir postá-lo no YouTube. Mas a ideia do trecho é essa.